Bom, Senhor Jesus, divino e amado Mestre, é sempre muito bom estarmos entre amigos e num clima onde a paz, o bem e o amor pode ser sentido em todas as expressões, em todos os sentimentos. E foi contigo, Senhor Jesus, que aprendemos que onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, tu também aí estarias. E é neste clima, neste ambiente de paz e de congraçamento, que elevamos os nossos pensamentos a ti. Primeiramente para te agradecer pela oportunidade de ser cristão. E pedir para que ilumines e ampares aos trabalhadores do GEAC, para que eles possam continuar sendo esse farol de luz, a iluminar essa região tão necessitada da nossa cidade. E que na tua paz, na tua luz e sob a inspiração dos mentores espirituais desta casa, ilumine a palestrante para que ela possa levar a emoção de servir ao Cristo a cada um de nós necessitados da alma. Fica conosco, Jesus, e nos abençoa hoje sempre. Boa noite, gente. Queria primeiramente agradecer ao convite de estar aqui essa noite, nessa casa de amor, de trabalho e de oração. Eu escolhi um tema para essa palestra que eu considero um dos temas mais importantes, que é o tema do auto-perdão. Nosso querido Haroldo Dutra, ele certa vez fez uma palestra também sobre um tema bem delicado, e ele fez um comentário que eu achei interessante. Determinados temas, determinadas palestras são como um prato de papa. A gente não pode colocar a colher no meio do prato para não correr o risco de queimar a boca. Então, antes de a gente entrar no tema do perdão, do auto-perdão, eu queria pedir uma licençazinha para poder começar pela beirada e conversar um pouquinho com vocês, fazer uma introdução. Eu acho que todos nós devíamos nos fazer uma pergunta. Se não fizemos ainda, devíamos nos fazer. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Qual é o sentido de nossa existência? Porque é muito ruim a gente caminhar sem destino, sem saber para onde vai. Então, essa pergunta, qual o sentido da nossa existência? O que é que nós estamos procurando? Se existir uma linha de partida, qual é a linha de chegada? E aí, então, nos vem Jesus e diz: sede, pois, nós outros perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Então, Jesus aí ele está dando a linha de chegada. Ele está dizendo que a linha de chegada é a perfeição. Sedes perfeito. Aí eu vou abrir só um pequeno parênteses, rápido, para não me aprofundar muito, sobre o ser perfeito como perfeito é o nosso Pai. Toda vez que a gente faz a leitura do Evangelho, quando a gente quer verdadeiramente entender o Evangelho, quando a gente não quer só ler, a gente quer que o Evangelho entre, é importante que a gente faça uma distinção entre o mundo de hoje e o mundo que Jesus vivia. Então, para a gente entender o Evangelho, a gente precisa afastar um pouquinho os nossos costumes, a nossa cultura, porque Jesus ele não falava para médicos, ele não falava para advogados, ele não falava para arquitetos, psicólogos. Jesus falava para camponeses. Jesus falava para agricultores. Homens sofridos que estavam esperando a chegada de um Messias, um grande Salvador, que para eles viria montado num cavalo branco, com a espada na mão, promover uma grande guerra, destronar os poderosos e libertar o povo.
E aí chega Jesus. Um homem humilde, um homem que vem falando de amor, que vem falando de perdão. Vejam a dificuldade que teria Jesus de fazer com que aqueles camponeses, aquelas pessoas simples, entendessem o que era o reino de Deus. Que o reino de Deus não era ser o mais forte, não era ser o mais bonito, não era ter o império maior. Ele teve uma certa dificuldade de tentar passar para aquelas pessoas que o reino de Deus não é desse mundo. Então, como é que ele poderia dar um modelo do que é ser perfeito? Do que não é ser perfeito no mundo físico? Então, aqui Jesus está nos dando um modelo, que é a perfeição, como perfeito é Deus. O que é que Jesus nos pede, então? Jesus nos pede que sejamos bons, que sejamos benevolentes, que sejamos puros de espírito, que sejamos desapegados dos bens materiais e que amemos ao próximo como a nós mesmos. É isso que ele nos pede, né? E não é pouco. Mas qual é a parte boa dessa história? É que ninguém tem que sair da linha de partida e chegar na linha de chegada numa só encarnação. Nós espíritas temos o conhecimento de que somos imortais, que a vida é única. A vida do espírito é uma só. Então, viemos, temos um ponto de partida e temos um ponto de chegada, temos uma longa caminhada de diversas e diversas encarnações. Certa vez me fizeram uma pergunta, um colega disse assim: mas Carla, se eu quiser saber como vai ser minha próxima encarnação, se fosse um Chico Xavier, diria. Se eu for Adivaldo, ele me diz. Ninguém pode dizer como será a sua próxima encarnação, nem a minha. Simplesmente porque a próxima encarnação nossa está sendo desenhada hoje. O dia de amanhã, próximo, a gente é que faz. Então vamos lá. Estamos numa estrada cuja linha de partida, a linha de chegada, é a bondade, é a benevolência, é a pureza de espírito, é o desapego aos bens materiais e é o amor ao próximo como a si mesmo. Sabemos que a estrada é longa, que a caminhada é longa, mas que nós temos muitas e muitas oportunidades, muitas e muitas encarnações. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos no meio do caminho, no meio da estrada. Cada um de nós em um ponto diferente. Não tem ninguém aqui que esteja no mesmo lugar. Então, a partir do momento que a gente se vê no meio da estrada, numa atual encarnação, poxa, que presente de Deus é estar aqui. Quando nós paramos para pensar ou para refletir ou até para estudar o que é uma encarnação, uma reencarnação, isso é importante. Quem teve aqui a oportunidade de ler Missionários da Luz, a reencarnação de Sigismundo, a famosa reencarnação de Sigismundo, vai ver que não é tão simples reencarnar. Ninguém desencarna, né? Eita, eu desencarnei desentendida com minha mãe. Vou pegar o elevador, espiritualidade, planeta Terra, vou reencarnar para ver se ela me perdoa. Não é assim que funciona. Uma reencarnação, ela é estudada com amor, ela é sentida, ela é planejada. O corpo físico é planejado. As provas que nós vamos passar são estudadas, são sentidas por nós. Então, assim, que grande presente de Deus nós podermos estar aqui hoje com essa oportunidade de dar um passo para frente. Quantos espíritos estão esperando essa oportunidade de poder chegar na estrada para dar um passo para frente? Então vamos lá.
Eu tenho uma certa dificuldade de ler de longe, então eu trago aqui um papelzinho para poder ler. Realmente nós, os espíritos em evolução, isso é Emmanuel que diz, né, no Evangelho por Emmanuel, Mateus. Realmente nós, os espíritos em evolução, nas vias terrenas, estamos ainda muito distantes da angelitude. Entretanto, cada um de nós, onde estiver, poderá desde agora começar a ser bom. A vida não te reclama atitudes sensacionalistas, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Pede simplesmente sejas sempre melhor para aqueles que te cruzam os passos. Então, nós não somos perfeitos. Nenhum de nós. Estamos todos aqui num planeta de provas e expiações. Cada um com a sua imperfeição. Cada um com a sua dificuldade. Quando Jesus nos pede que sejamos perfeitos, ou nos pede que tentemos nos aproximar do homem de bem, ele tem a consciência, nós temos a consciência de que nós ainda estamos no meio da estrada. Nós não somos perfeitos. Se nós nos exigirmos a perfeição, das duas uma. Ou a gente nem começa, ou a gente desiste no meio do caminho. Quando nós nos exigimos algo além da nossa capacidade, nós desistimos. Eu tenho uma história que isso me ficou bem claro. O pai dos meus filhos, ele é muito rigoroso em termos de estudo. Certa vez ele juntou meus 2 filhos e disse assim: eu quero 9 ou 10. Abaixo de 9 está de castigo. Minha filha se preocupou, se desesperou. E o castigo é tirar o telefone celular. Meu filho não se desesperou, simplesmente entrou dentro do quarto, pegou o celular e entregou ao pai. Mas as provas ainda nem começaram. Não, pai, pode ficar. Eu não preciso dele não, porque eu já sei que eu não vou conseguir mesmo. Já vou me acostumando. E minha filha desenhou um celular numa cartolina para se acostumar com o telefone de papel. Então é assim, nós não podemos nos exigir mais do que nós podemos dar. Porque das duas uma, ou a gente desiste quando começa, ou a gente simplesmente nem começa, como meu filho. Então vamos ter cautela. É aquela história assim, cada um aqui tem uma dificuldade. Seja uma dificuldade em relação à paciência, cada um tem a sua. Se você tem dificuldade, x mais 2 é igual a 4. Poxa, para mim é muito difícil. Para outras pessoas pode ser fácil. Para mim é muito difícil. Pare. Entenda a sua dificuldade. Porque você só pode compreender se você reflete sobre ela. Aí você chegar um momento que você vai pegar o 2, passar para o outro lado com um sinal invertido, para você achar que x é igual a 4 menos 2, que x é igual a 2. Para uns pode ser fácil, para outros pode ser mais difícil. Vamos lá. Aí eu trouxe aqui a questão 340 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: é solene para o espírito o instante da sua reencarnação? Pratica ele esse ato considerando-o de grande importância? E aí a resposta: procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. O viajante que embarca sabe o perigo que se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Imaginemos nós que não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Porque quando nós reencarnamos, nós temos consciência e muitas vezes nós escolhemos as provas que nós vamos passar. Então, muitas vezes são provas difíceis. Muitas vezes são aquelas que nós falhamos em vidas passadas. E você vai passar novamente por aquilo. Raul Teixeira, uma das palestras que ele fez, ele fala, muita gente já ouviu essa palestra, ele fala sobre a reencarnação de um político. Um político que não soube fazer bom uso do poder que lhe foi atribuído para a população. E
ele está caminhando na rua e encontra uma senhora pedinte, passando fome, passando frio, passando necessidade, com falta de carinho, falta de amor. E então seu mentor lhe diz: trata-se de um espírito que está passando por uma expiação, um ex-político. Imaginemos nós, um ex-político que não soube fazer bom uso do poder que lhe foi outorgado pelo povo, desencarna, toma consciência do que não fez e do mal que causou. E pede para voltar numa provação expiatória, passando frio, passando fome, no desalento. Será que é fácil? Será que um espírito desse reencarna tranquilo, está tudo certo, dessa vez pode botar para torar que eu vou conseguir passar? Eu acho que não é fácil para ninguém, nem para nós, na hora que nós vamos reencarnar. Então, assim, benevolência para conosco. Vamos ver se eu consigo agora. O arrependimento acontece no estado corpóreo ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas pode também verificar-se no estado corpóreo quando o bem compreende a diferença entre o bem e o mal. Normalmente, depois do desencarne, né, quando nós não temos essa consciência, muito de nós não tem essa consciência da vida após a morte, ou da multiplicidade de encarnações, e a gente vive simplesmente caminhando na estrada, sem um destino, sem um ponto de chegada, essa maturidade, essa consciência só vem quando nós estamos no plano espiritual. Então, assim, nós temos a oportunidade, temos uma encarnação para dar esse passo para frente, mas, assim, vacilamos e só tomamos essa consciência depois que nós passamos para o outro lado. É claro que, para algum de nós, assim, a estrada de Damasco aparece ainda enquanto estamos aqui, e isso é belíssimo. Veja o que nós conseguimos progredir, se nós conseguimos enxergar isso ainda aqui, que nós estamos no meio da estrada precisando dar um passo para frente. E aí, assim, eu tive um exemplo que foi uma das frases que mais me marcou em toda a minha vida. Num trabalho que é feito pelo pessoal lá do Peixotinho, no Oswaldo Cruz, na oncologia do Oswaldo Cruz. E certo dia, no sábado, havia tido um intervalo entre o Natal e o Ano Novo. Nós passamos, assim, acho que um mês sem ir ao hospital. E quando nós voltamos, vimos alguns rostos novos. E eu vi um rapazinho ainda com cabelo, e o pai, eu vi que eu não conhecia. Aí eu disse: pai, fulaninho é novo aqui. Se a gente chegou logo depois do Natal. E aí eu conversei com ele, e ele disse: quem estava com ele aqui era a minha esposa. Mas ela passou mal, teve uma trombose, teve um outro problema e está internada aqui no Oswaldo Cruz. Eu disse: poxa, que situação difícil, né? Que sofrimento. E ele fez: a minha vizinha de quarto me disse isso. Passou por mim e disse assim: estás com sorte, hein? E aí eu disse: você que não entendeu. Não, dona, foi ela que não conseguiu entender, mas eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Porque eu passei a minha vida dizendo: não tenho tempo para minha mulher e não tenho tempo para meu filho. Eu trabalho, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Deus me mostrou que eu tenho tempo, sim. Deus está me dando uma segunda chance. E ele disse assim: se Deus permitir que meu filho saia daqui com vida, eu nunca mais vou repetir essa frase: não tenho tempo para minha família. É uma grande lição. Às vezes a gente acha que vai a um local desse fazer uma doação e a gente vê que quem recebe somos nós. Então, para ele, foi a estrada de Damasco. Foi o momento em que ele abriu os olhos para o reino de Deus.
que não são das coisas desse mundo. Então, eu acho que se nós conseguirmos, ainda nesse plano físico, o arrependimento, nós estamos dando sim um passo para frente. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para purificar-se, purificar o espírito, compreender as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que poderá expiar as suas faltas. Então, é isso que a gente comentou agora. Algumas vezes nós não conseguimos isso ainda aqui no plano físico e acabamos por ter uma nova oportunidade quando esse arrependimento vem no plano espiritual. Qual a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Avançar desde a vida presente, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência reprova e mostra a imperfeição, pode-se sempre melhorar. É claro que quando a gente está caminhando nessa estrada, que tem um início e tem uma linha de chegada, muitos caminhos se mostram. Muitos caminhos se mostram. Seria muito mais fácil se a gente tivesse com o Waze, né? A gente botava assim, nascimento 1976, destino perfeição, e nos desse a linha de chegada e dissesse, quando a gente fosse errar, dissesse que não era por ali, ou então recalculando a rota. Né? Então, na verdade, a gente não tem um Waze físico, mas a gente tem algo melhor do que o Waze físico. Porque nós temos o Evangelho. Nós temos o Evangelho de Jesus. Se nós conseguirmos trazer o Evangelho para dentro da gente, Ele nos mostrará o caminho certo. Muitas estradas se mostram no caminho. Algumas estradas mais bonitas, cheias de pedras coloridas, cheias de flores, outras mais escuras, outras cheias de buraco. Nem sempre aquela estrada mais bonita é a estrada que chega mais rápido ao nosso destino. Nem sempre. Às vezes é necessário uma estrada com um buraquinho, uma dificuldade a ser percorrida. Que as estradas mais bonitas, aquelas que trazem facilidades de caminhada, nem sempre são a estrada correta. O certo é que essa caminhada é de cada um. Essa caminhada, ela é individual. Nós estamos em comunidade. Isso não quer dizer que eu seja egoísta, queira andar só e não olhe para o lado. Não é isso. A gente anda olhando para o lado, sim. Nós somos semeadores. Nós temos que semear em todos os lugares. Sempre aparece uma oportunidade de nós semearmos. Mas o fato é que ninguém pode andar por nós. E nós não podemos fazer o caminho de ninguém. Quantos de nós aqui, hoje, não temos um irmão, um filho, uma mãe, passando por uma dificuldade? A gente olha, tenta ajudar e não consegue. Aí eu vou contar outra história de Haroldo, também uma história fantástica dele, que ele fala sobre um rapaz que chega a um posto de gasolina. Quando ele chega ao posto, tem um cachorro chorando. Cachorro chorando, ele vai, bota a gasolina e o cachorro chorando. Ele continua, ele vai lá, ele paga e o cachorro continua chorando. 15 minutos depois do cachorro chorando, ele chega para o frentista e faz, mas rapaz, faz 15 minutos que esse cachorro chora, o que é que ele tem? Ah, ele está deitado em cima de um prego. Está deitado em cima de um prego? E por que ele não levanta? Porque a dor é suficiente para ele chorar, mas a dor não é suficiente para ele levantar. Então, quantas pessoas estão do nosso lado que nós vemos que estão passando por um momento difícil, que estão sofrendo, mas não conseguem levantar. Então, e aí a gente fala assim, o que é que cabe a nós? Nunca o julgamento. Ah, aquela pessoa assim, porque ela é muito orgulhosa,
ela é muito vaidosa, ela é egoísta. Até porque a gente julga o outro pelos nossos parâmetros. Né? Então a gente não pode querer que o outro seja o que a gente quer que ele seja. Cada um tem a sua caminhada individual. É aquela história do amor a peixe. Né? O rapaz está chegando, tem um sábio que vê um rapaz comendo um peixe maravilhoso, e ele faz: o que você está fazendo? Estou comendo um peixe. Por que você está comendo peixe? Ah, porque eu amo peixe. Você ama peixe? Você ama peixe, é por isso que você tirou ele da água, você ferveu e você está comendo? Então, muito do que a gente chama de amor, hoje, é o amor a peixe. Né? Então, a gente condiciona o amor àquela pessoa, se ela for isso, porque ela é orgulhosa, porque ela é vaidosa. Não. Todos estamos na mesma caminhada. Cada um num lugar diferente. Ame. Ame. Ame o conjunto completo. Não ame virtudes. É muito fácil você amar a virtude de uma pessoa. Ame a pessoa com suas virtudes e com suas imperfeições. Porque nós não somos só virtudes. Nós somos um pacote completo. Então, o que ele nos diz, o que Jesus nos diz, o que o Evangelho nos diz, ame. Há espíritos que jamais se arrependem. Há espíritos cujo arrependimento é mais tardio. Não obstante, pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso, ou seja, dizer que a criança não pode tornar-se adulto. Então, para ninguém é dado o direito da inconsciência eterna. Né? Às vezes, algumas pessoas têm mais dificuldade de chegar, de entender, mas o momento chega. Há espíritos que jamais se arrependem. De novo, já vai. Pronto, essa é uma das questões do livro dos Espíritos que eu mais gosto. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, Santo Agostinho nos diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirige, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes de tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então, o que é que a gente conclui dessa máxima, dessa belíssima colocação? Conhecer a si mesmo é reflexionar-se, é voltar-se para dentro de si, é questionar-se sobre as suas atitudes, sobre o que você fez durante o dia. Porque quando a gente vive de uma forma desenfreada, simplesmente andando, seja para a direita, seja para a esquerda, a gente não para pensar no que a gente fez, no que a gente não fez e no que a gente poderia ter feito. Então, esse momento em que a gente conversa com o nosso eu, nosso self, é que nos traz as respostas
sobre o que em nós precisa de mudança. É o conhecer as nossas próprias imperfeições. Sabemos nos espíritos imortais, em caminhada, em crescimento, imperfeitos. Então, é conhecer essas imperfeições, conhecer onde está a nossa dificuldade e, a partir daí, começar a se trabalhar. Toda vez que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparente causa. Então, a partir do momento que a gente não tem esse momento nosso, que a gente não para se ouvir, a gente simplesmente vive um dia depois do outro, sem prestar atenção no que a gente poderia ter feito diferente, essa culpa, ela se acumula de forma inconsciente, através de sofrimento. Né? A gente passa a sofrer porque a gente sabe que não agiu da forma que deveria ter agido, mas a gente não para pensar, a gente não para refletir. O que eu poderia ter feito diferente? Por que eu agi assim? Será que eu poderia ter feito diferente agora? Será que eu poderia ter feito diferente? Ou se eu posso mudar amanhã? Quando esse momento entre nós mesmos, entre eu e eu, não existe, vem a culpa inconsciente. É importante ter cuidado com a culpa apresentada sobre vários disfarces: complexo de inferioridade, síndrome de desconfiança, busca de solidão. Esse despertar da consciência abre espaço para a culpa, que pode vir de forma consciente ou que pode se manifestar como um conflito ou remorso, de insegurança, de mal-estar. É a culpa não consciente que nos traz a necessidade inconsciente de autopunição. Essa ausência dessa conversa que a gente tem, esse momento que a gente não para procurar entender o que está acontecendo, e que as culpas começam a surgir, e você sente a dor, e ela vai se manifestar de diversas formas, você chega um momento que você quer se autopunir. Você se sente tão culpado que você quer se colocar de castigo. Isso aconteceu com uma pessoa muito querida, que estava numa época da vida trabalhando demais, se dedicando demais ao trabalho, sem tempo para absolutamente nada, não estava feliz com essa situação, estava ausente de casa, ausente dos filhos, por conta de uma jornada excessiva de trabalho. E um dia eu cheguei para ela e disse: olha, está passando um filme ótimo no cinema, um filme que você e seu marido vão adorar, bem o estilo de vocês. E ela me disse a seguinte frase, que eu guardei como exemplo de autopunição: se eu não posso ir ao cinema com os meus filhos, eu também não posso ir ao cinema com meu marido. Ou seja, eu estou me colocando de castigo, né? Você não vai com seus filhos? Ela falando para ela mesma: não vai com seus filhos, pois você também não tem direito de ir com seu marido. Faltou essa conversa, não faltou? Essa conversa dela com ela mesma, de entender por que ela não podia ir, que momento ela estava passando, se ela podia fazer diferente agora ou se ela simplesmente não podia fazer diferente. E ela quer fazer diferente depois. Ela simplesmente não conversou com ela e preferiu lhe colocar ela de castigo. Se ela não podia ir com os filhos, ela também não poderia ter o direito de se divertir com o marido. E é assim que inconscientemente, sem perceber, a gente se autopune. Culpa não consciente. Então a gente coloca aí o que a gente já sabe, assim, o que a gente escuta. São tantas doenças que surgem. O câncer, o lúpus, a lepra, a diabetes, principalmente a depressão. Né? Essa falta de conversa, essa falta do tempo que você tem com você mesmo, essa culpa que você vai acumulando, ela vai se transformando, não só numa dor psicológica, às vezes uma dor física, e até se transforma em uma doença. Minha assessora está ótima aqui. Torna-se essencial, portanto, uma reavaliação da ocorrência, num exame sincero e honesto, em torno
do acontecimento, diluindo-o racionalmente e predispondo-se a dar-se uma nova oportunidade, de forma a superar a culpa e manter-se em estado de paz interior. Joana de Ângeles, ela não gosta da palavra culpa, né? Ela prefere a palavra responsabilidade. Né? É você fazer essa sua autoanálise, você conversar com você mesmo, você descobrir suas imperfeições e saber onde é que você é responsável e no que é que você pode mudar, no que é que você pode se melhorar, no que é que você pode fazer diferente do que você já fez. Então, fica a dica de a gente não colocar tanto a palavra é minha culpa, né? É minha responsabilidade. Fui eu que fiz, eu vou consertar. Volta um pouquinho. Pode-se orar eficazmente a Deus para o perdão das nossas faltas. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede perdão de suas faltas só obterá se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, pois os atos valem mais do que 1000 palavras. É o desejo sincero da mudança. E a partir do momento que você consegue encontrar aquilo que você fez e que não lhe fez bem, ou não fez bem ao outro, e você tem o desejo sincero da mudança, da reparação, da responsabilidade, isso é que vai transformar, é que vai trazer a verdadeira transformação. Né? Então não adianta a gente fazer prece, nem fazer oração, pedindo para perdoar os pecados, se você vai repetir no dia seguinte. E aí vai mais uma história, eu gosto muito de contar a história. Eu tinha uma moça que trabalhava na minha casa, cuidando dos meus filhos, e tinha uma senhora que trabalhava na casa da minha mãe, mais madura. E certa vez, essa minha secretária, chegando na casa da minha mãe, disse à secretária dela: amanhã eu vou tomar todas. Amanhã eu vou chutar o pau da barraca. E aí a secretária da minha mãe disse: mas fulaninha, tu não dissesse que tua religião não permite beber? Mas eu já sei como é que eu faço. É assim, a gente bebe e depois a gente se arrepende. Pronto. Assim é muito fácil, né? Então esse pedido de perdão, ele não vale. Não há aí nenhuma intenção sincera nem de mudar. Né? Você já está pedindo perdão por antecedência, né? Você já sabe que vai errar. Então, essa conversa que a gente tem com a gente mesmo, onde a gente localiza as nossas imperfeições, onde a gente reflete sobre elas e a gente vê a sincera vontade de mudança, de corrigir seus equívocos. E às vezes o momento nem é. Às vezes você comete uma falta ou não age como você gostaria de agir. Mas é o seu momento. Naquele momento você não pode fazer diferente. E aí eu disse no começo da palestra, e eu vou repetir agora. Eu vou repetir agora de uma outra forma. Eu disse no começo da palestra que você olha para o seu irmão do lado e ame. Ame seu irmão com suas virtudes. Mas ame seu irmão com suas virtudes e com suas faltas. E com suas imperfeições. Ame o pacote completo. E agora eu digo assim: ame. Ame a você mesmo. Mas não ame só as suas virtudes, não. Não ame só você naquilo que você é bom, não. Ame você com o pacote completo. Com suas virtudes e com suas imperfeições. Porque nós não somos só virtudes. Cada um de nós é formado de virtudes, defeitos. E é esse conjunto que tem que ser amado não só no próximo, não só no nosso irmão, mas na gente também. Nós temos que aprender a nos amar no pacote completo. A terapia moral pelo auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. E aí essa questão, a gente às vezes tem mais facilidade de perdoar o outro do que de se perdoar. Às vezes a gente não consegue olhar, a gente assim, o rigor é grande demais. Mais uma história. Uma moça
que aos 14 anos, uma amiga que me ligou chorando muito, dizendo que havia cometido um erro. Que no trabalho ela havia esquecido de pagar uma fatura, que era uma fatura importante, e ela chorava demais, porque ela não podia ter errado. Eu tentei, passei assim uns 5, 6, 7 minutos falando, ela não via uma palavra, ela só chorava. Porque eu errei, porque eu não podia ter errado. Aí eu fiz, espera aí, me escuta um pouquinho. Fique em silêncio. Era uma vez uma menina de 14 anos de idade, que saiu do interior de uma casa onde tinha 14 irmãos. Porque o homem que se casou com sua mãe não tratava de forma digna as filhas mulheres dela. E essa moça de 14 anos de idade foi trabalhar numa casa de família. E que essa casa de família deu a ela uma oportunidade de que ela estudasse. Essa moça começou a estudar. E na escola conheceu um rapaz de classe média alta. E se apaixonou. Só que a família do rapaz nunca soube qual era a verdadeira profissão dessa moça, que era de babá. Quando a família descobriu, a moça, que já devia ter mais, 15, 16 anos, estava noiva, estava feliz, ia se casar. E quando a família descobriu que ela não tinha uma posição social alta, proibiu o namoro e proibiu o noivado. Esse rapaz, que amava verdadeiramente essa moça, se matou. E essa moça sofreu porque tinha o sonho de constituir uma família. Mas ela continuou a estudar. Ela saiu da escola e ela arrumou um emprego. Nunca desistiu do sonho de constituir uma família. Não conseguiu ser mãe, não conseguiu se casar. Adotou uma criança. E ela vive para essa criança. Ela esqueceu, ela renunciou à vida de solteira por completo para se dedicar a essa criança. E continua trabalhando no mesmo emprego desde que saiu da escola. Essa moça, que hoje tem uma filha linda, essa moça, ela cometeu um erro. Ela esqueceu de pagar uma fatura. Será que dá para perdoar ela? Eu disse. E ela, do outro lado da linha, disse, eu nunca tinha parado para ouvir minha própria história. Então, assim, muitas vezes nós nos condenamos muito rápido. Nós nem paramos para analisar. E nós já vestimos a carapuça da culpa. A gente precisa se libertar dela. Primeiro vamos jogar fora essa palavra culpa. Né? Vamos colocar, foi minha responsabilidade, eu errei. Eu vou corrigir meu erro, eu vou procurar não errar mais. É assim que funciona. É assim que a gente transforma a culpa inconsciente na culpa consciente. O perdão de Deus está presente em cada, não é casa, é cada encarnação que Ele nos concede. Nós é que precisamos aprender a nos perdoar. Cada encarnação nossa é um presente divino. Cada encarnação nossa quer dizer que nós nos arrependemos e que nos está sendo dada uma nova oportunidade. O fato de nós estarmos aqui, porque Jesus veio trazer a palavra e dizer, Deus nos ama exatamente como nós somos. Deus é amor. Quem nos julga somos nós mesmos. Então, assim, Jesus nos ama. Falta nós aprendermos a nos amar, a nos perdoar, a conviver com nossas imperfeições, a entender que não somos perfeitos e querer dar um passo para frente. Todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir mesmo no mesmo compromisso negativo, desamarrando-se dos cipós constringentes do remorso. Joana de Ângeles. Vou olhar o tempo aqui. Então, assim, das inúmeras oportunidades que nós temos na vida de caminhar,
Às vezes a gente acha que nós estamos sós, nós nunca estamos sós, estamos sempre acompanhados. Quando eu falei no Waze que a gente tem o Evangelho, que o Evangelho é o nosso guia, né? São as palavras de Jesus que nos mostram o caminho correto. Muitas vezes nós pegamos essa estrada errada. Muitas vezes nós dobramos à esquerda quando deveríamos ir em frente. O fato é que nós temos sim uma pessoa que recalcula a rota. A espiritualidade, ela não nos deixa só, ela não nos desampara. Muitas vezes nós é que não conseguimos conversar com ela. Nós abrimos, nós nos entregamos aos sentimentos negativos, de culpa, e nós não prestamos atenção que do nosso lado tem sempre um irmão que se propôs, veja, um irmão que se propôs a passar toda uma encarnação do nosso lado, nos acompanhando, nos dizendo o caminho a ser tomado. Então, vamos nos libertar desse conceito de culpa. Mas não é nos libertar, acreditamos que nós vamos ser perfeitos. Ninguém dorme perfeito e acorda perfeito. É nós entendermos que o que nós buscamos, bondade, benevolência, pureza de espírito, desapego aos bens materiais e amor ao próximo como a nós mesmos. É nos amar como um pacote completo, como eu falei. Porque quando Pedro conversa com Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E Jesus diz que não só 7, mas 70 vezes 7. Jesus não está dizendo que nós devemos perdoar só o nosso irmão. Porque Jesus diz: amai o vosso irmão como a nós mesmos. Então, se nós temos o dever de perdoar o nosso irmão 70 vezes, 7 vezes, essa regra vale para a gente também. Nós vamos errar? Sim, porque somos imperfeitos. Estamos no planeta de provas e expiações, em via de uma transição planetária. Mas somos imperfeitos e estamos aqui para nos melhorarmos, para sermos melhores a cada dia, a prestarmos atenção no terreno ao nosso lado, que nós podemos lançar as nossas sementes, mas principalmente prestar atenção ao nosso terreno, porque é nele que são lançadas as sementes do reino de Deus. Como é que está o nosso terreno? A gente só vai descobrir como está o nosso terreno se a gente parar para pensar e conversar com o nosso eu. Então, eu só vou descobrir como está a minha terra, se ela está fértil para receber as sementes, se eu parar um pouco para refletir. Para não deixar que essa semente caia num terreno pedregoso ou sobre espinhos e que nem chegue a florescer. Se nós conseguimos preparar esse terreno, refletindo, pensando, parando durante a noite, durante alguns instantes, para fazer não só uma prece de agradecimento ou uma prece de pedidos, porque eu peço também prece, viu? Eu peço luz, eu peço sabedoria, eu peço muito também, eu não só agradeço não, eu peço também. Então, quando a gente faz a nossa prece, é importante, e aí fica, já para não me alongar muito, quando nós pararmos à noite, tenhamos alguns minutos para nós nos ouvirmos, para nós repassarmos o nosso dia, para saber quantas oportunidades, porque elas aparecem, seja num sinal de trânsito, seja alguém que lhe pede uma passagem. Passou um vídeo muito interessante no WhatsApp, que é de um estudo americano, que eles colocavam cerca de 5 ou 6 pessoas numa sala e mostravam várias situações. Uma de um rapaz que deixava a pasta cair cheia de papel e aí perguntava à pessoa A: se alguém passasse com a pasta cheia de papéis e caísse no chão, você ajudaria? Não, claro, eu pararia para ajudar a juntar. Se passasse uma senhora com algumas sacolas, perguntava para a pessoa B:
sacolas pesadas, você pararia para ajudar? Claro que eu pararia para ajudar. Se passasse um deficiente precisando de ajuda para a pessoa assim, você pararia para ajudar? Ah, com certeza eu pararia para ajudar. E então essas pessoas são colocadas numa sala, onde se coloca uma tela, um projetor, e mostra que essas pessoas passaram por essas situações e sequer se perceberam. Ou elas estavam no celular, ou elas estavam... Então a pessoa A passou por um rapaz que deixou todos os seus papéis cair no chão e não percebeu. A pessoa B passou por uma senhora carregando diversas sacolas e não se apercebeu. A pessoa C passou por uma pessoa que precisava de ajuda e não se apercebeu. E é assim que acontece no nosso dia a dia. As sementes são jogadas o tempo inteiro. Nós é que muitas vezes não conseguimos prestar atenção. Então esse momento de reflexão, esse momento que a gente passa a noite, que a gente faz uma prece, que a gente pede, que a gente agradece, a gente para fazer uma leitura do nosso dia. Uma leitura no que é que a gente poderia ser melhor, no que é que a gente poderia mudar e no que é que a gente poderia fazer diferente. E é essa reflexão que mostra, eita, eu não fiz, mas amanhã eu vou fazer. É que transforma o sentimento negativo, aquele da culpa inconsciente que se acumula, em uma reflexão consciente, um desejo sincero de mudança. E a partir do momento que você tem um desejo sincero de mudança, que você admite que aquela foi uma falha, por você ser um espírito imperfeito, como todos nós somos, você tem benevolência. Benevolência para com você mesmo. Essa é a palavra. Esse é o grande recado, que assim é o mais importante. Tenha benevolência para com você mesmo. Ame-se por completo. Ame-se com virtudes e defeitos. Aqueles defeitos você conhece. Quando você não conhece, ele se acumula e você sofre com esse acúmulo inconsciente da culpa. Mas quando você conhece e você sabe que é uma imperfeição, que é um defeito que você precisa mudar, você precisa refletir sobre ele, você o conhece. E você passa a querer fazer diferente. É essa reflexão, é esse desejo sincero de mudança, que numa prece de perdão, você pede perdão a Deus. Senhor, perdoe-me. E você pede perdão, mas você tem que se perdoar. É uma segunda chance que você vai se dar. É uma segunda, é uma terceira, é uma quarta. Quantas encarnações? Em que encarnação nós estamos aqui? Quantas já vieram para trás? Quantas virão para frente para que nós atinjamos o que ele chama de perfeição? Então, assim, bem na horinha, faltando 5 minutinhos, eu queria agradecer estar aqui com essa noite nessa casa, tanto amor, e queria sinceramente desejar que vocês conseguissem fazer essa autorreflexão, que depois dessa palestra, cada um de nós, quando chegar em casa antes de dormir, 5, 10 minutos, 15 minutos, o tempo que cada um achar necessário, fazer essa reflexão para si e para aquele que está do nosso lado. Quantas vezes nós amamos o amor a peixe? Quantas vezes nós amamos aquela pessoa porque ela nos satisfaz, porque ela traz para a gente o que a gente necessita? O verdadeiro amor não é aquele que a gente dá, não é aquele que a gente recebe, é aquele que a gente dá. O verdadeiro amor é o que nós damos de nós para o outro, não é o que o outro pode nos satisfazer nossas necessidades. Então, assim, parar, reflexionar, interiorizar as virtudes que nós temos, sim, mas as nossas imperfeições também, com carinho, com benevolência, para que nós possamos tentar mudar no dia seguinte, fazer diferente.
sem ser tão rigoroso. Vai chegar um dia que vai chegar um x mais 3 igual a 6, e você vai dizer, agora é fácil. Eu vou pegar o 3, sacudir para o outro lado, mudar o sinal e vou achar que x é igual a 3. Mas vai chegar um dia que vai aparecer um x mais 4 menos 2 mais raiz quadrada de 9, dividido por 5 igual. E aí você vai dizer, epa, que essa aí está muito difícil. Então assim, erramos uma vez, acertamos outra, erramos de novo. Benevolência. Benevolência para conosco. Tranquilidade, autorreflexão, desejo de mudança, auto-perdão. Obrigada. Bem, vamos agora fazer a nossa prece, nosso Pai Nosso. Aquele Pai Nosso onde vamos elevar o pensamento a Deus, elevar o pensamento a Jesus, mentalizando uma paisagem que nos seja agradável, fazendo a prece, como se diz, com o coração, analisando e meditando sobre o sentido de cada frase formulada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pai amado, Jesus, irmão maior, agradecidos estamos por estar aqui, reunidos em Teu nome. Senhor, abençoa-nos, derrama sobre nós o Teu amor, nos conduz, nos ilumina, para que possamos cada vez mais seguir os Teus ensinamentos, levando ao próximo e a nós mesmos o Teu amor. Abençoa, Senhor, cada um de nós, presentes hoje nessa casa, encarnados e desencarnados, tão necessitados de Tua luz. Abençoa a nossa jornada de volta para casa, os nossos lares, os nossos amores. E que assim, Senhor, seja.